Alunos da mediação tecnológica, olha aqui eu, professor Beto, em mais uma aula com vocês. Nas aulas passadas, nas 4 aulas passadas, nós estudávamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora nós chegamos no momento de entendermos o mundo após a Guerra Mundial. O que acontece no mundo quando termina a Guerra Mundial? A criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. A divisão da Alemanha, a Alemanha dividida. Depois vai ter o Muro de Berlim dividido da Alemanha em 2, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Nós temos aí a Guerra Fria, o mundo entra na Guerra Fria. De um lado, a União Soviética controlando o bloco socialista, de outro lado, os Estados Unidos controlando o bloco capitalista. Entramos dentro da Guerra Fria. Entramos com medo. Eu, particularmente, eu vivi já esse último momento da Guerra Fria, ali da década de 70, década de 80, eu vivi esse momento da Guerra Fria e nós tínhamos muito medo. Nós tínhamos muito medo de um dia o presidente norte-americano acordar e apertar um botão e buf, a bomba atômica ser disparada. Ou o presidente da União Soviética acordar e disparar um botão e buf, novamente a bomba atômica disparada. Porque se um míssil atômico fosse disparado, iria acontecer uma catástrofe mundial. Nós iríamos entrar numa guerra sem precedente. E hoje o medo de nós entrarmos numa guerra mundial é justamente isso. Porque as bombas, as armas, não são aquelas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Ou aquela bombinha que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Hoje, as bombas atômicas que têm à disposição do mundo, porque não é só os Estados Unidos e a União Soviética que tem bomba atômica, mas ela está espalhada pelo mundo, são bombas de poder de destruição milhares de vezes maiores do que aquela bomba atômica. Imagina uma bomba atômica sendo explodida e destruir um estado inteiro. A radioatividade que seria colocada nisso, a floresta, os animais, os rios. Porque a natureza iria morrer junto e o ser humano não teria mais como viver na Terra, porque o ser humano não vive sem a natureza. Vocês são uma prova viva, aí onde vocês moram, que a relação entre o ser humano e a natureza ela é importantíssima. Sem a natureza não tem pasto, então não teria gado para se alimentar. Sem a natureza não teria milho, não teria o leite, porque não teria gado, nem teria ração. Sem a natureza não teria rios. Rios contaminados, nós não poderíamos beber dessa água, senão nós seríamos contaminados. Então o ser humano ele tem um poder de destruição. A gente olha na Bíblia Apocalipse e fala sobre destruição do mundo, mas parece que Deus deixou esse poder na mão do homem, do livre-arbítrio. Está aqui, eu estou te dando. Você que vai decidir se você vai destruir ou não o mundo. Olha como essa coisa aqui se torna interessante. E como nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial, aquela figura de Hitler, a figura de Mussolini, a própria figura de Stalin, a figura dos ingleses, dos americanos, porque não tem bonzinho nessa história. Ingleses e americanos também dominaram e conquistaram a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, e colonizaram e fizeram e mataram um monte de gente. Os ingleses mataram muitas pessoas em suas colônias. Então não tem bonzinho nessa história. Porque prova que o ser humano é o lobo do próprio homem. Ele é o seu próprio animal. O pensador já dizia, nós temos 2 lobos dentro de nós. Um bom e um mau. Qual irá desenvolver? O que vai se desenvolver será aquele que nós mais alimentarmos. Se a gente alimentar o amor, o bom irá desenvolver. Se a gente alimentar o ódio, o mal irá se desenvolver.
Na tela para vocês que nós estamos aí na aula 24, falando desse mundo pós-guerra mundial, com a divisão da Alemanha, a recuperação econômica europeia, a criação da ONU e os direitos humanos. Em fevereiro de 45, os representantes de três principais potências vitoriosas, no caso o Churchill da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos, Frank Delano Roosevelt, não confunda, tem dois Roosevelt, tá? Tem um Theodore Roosevelt, que foi aquele que veio aqui com Rondon, e tem um Frank Delano Roosevelt, que é este da Segunda Guerra Mundial. E nós temos Stalin da União Soviética. Essas três principais nações que venceram a guerra, que foram eles que venceram a guerra, eles se reuniram na cidade de Yalta, na Ucrânia, para discutir os rumos da política internacionais. Quais são os rumos da política? Essa foto é emblemática, gente. Essa foto é emblemática. Essa foto ela mostra Churchill, aqui já velho, Churchill, já estava no final da sua carreira. Frank Roosevelt e Joseph Stalin. Nós temos aqui as três principais potências mundiais da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra tinha sido bombardeada bastante lá, ela estava em decadência. A Rússia tinha barrado o bombardeio, Moscou não consegue ser atingida porque os alemães foram parados em Stalingrado. E os Estados Unidos, que não tinham tido nenhum pipoco no seu território? Não tinha tido nenhum prédio sendo destruído em seu território. Essas três nações, elas se reúnem. Porque a Alemanha está em escombros. O povo alemão... deixa eu colocar... contar uma história interessante para vocês. Vocês sabiam que os soviéticos, quando eles chegam à Alemanha, os alemães eles disseram que eles não sabiam sobre o campo de concentração. Eles pegaram essas pessoas, colocaram dentro de trens e de ônibus e levaram até os campos de concentração para eles olharem as atrocidades que Hitler estava cometendo dentro dos campos de concentração, porque corria o risco de essas pessoas não acreditarem que o seu Führer, que Hitler, estava cometendo essas atrocidades dentro do campo de concentração. Elas foram levadas para enterrar esses mortos, para recolher os corpos, elas foram levadas para sentir o que os judeus estavam passando dentro do campo de concentração. E os alemães que não, civis, que não estavam na guerra, não eram eles que tinham feito a guerra, eles sentiram na pele isso. E eles vão sentir na pele depois, quando a Alemanha ela vai ser dividida por um muro bem no meio. De um lado ficou uma família, o resto da família ficou de outro lado do muro, e elas não podiam passar de um lado para outro. O muro da vergonha, o muro da discórdia. Muro esse que os Estados Unidos tentam erguer hoje na fronteira com o México. Na tela para vocês. E essa imagem da destruição da Alemanha ela é emblemática. Olha lá, a divisão da Alemanha. Esse assunto aqui nós já vimos na aula passada, eu já trouxe esse mapa para vocês. Que de um lado ficou o setor britânico, de um lado o francês, de um lado o americano, de outro lado o soviético. Depois nós vamos ver só os americanos dominando de um lado e os soviéticos de outro. Mas aqui, basicamente, desse lado aqui era o capitalismo e desse lado aqui era o socialismo. A Alemanha foi dividida ao meio. E em junho de 45, com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam ela vai ser parecida com a Conferência de Yalta. Essa conferência contou com a participação dos representantes das potências vitoriosas, lá em Potsdam, na Alemanha. Em Potsdam, decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação. Em 4 zonas de ocupação. Mais uma conferência. Olha, mais uma vez aí os representantes mundiais se reunindo. Uma francesa, uma britânica, uma terceira estadunidense e uma quarta soviética. Então, seria dividido assim a Conferência de Potsdam. Aí, Stalin, novamente aí, com os representantes, com Truman, já era
Truman, que era já tinha mudado o presidente norte-americano, já não era mais Roosevelt, já temos Truman, e Clement Attlee, que era também representando aí a Inglaterra, dentro dessa mudança. Então, em 1949, o território alemão vai ser dividido em 2 países. Aí chega em 49, dali foi lá em 45. Agora, em 49, ele é dividido em 2 países, o território alemão. De um lado ficou a República Federal Alemã, RFA, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn, sob influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que vai ter influência sobre essa capital em Bonn. Ou seja, é a parte capitalista da Alemanha, Alemanha Ocidental, República Federal Alemã. E de outro lado ficou a República Democrática Alemã. Democracia é meio complicado falar em democracia aí na República Soviética, porque a Alemanha Oriental, com a capital em Berlim, vai ter uma influência muito grande da União Soviética. A União Soviética não tinha nada de democracia, né, gente? Não tinha nada de democracia lá na União Soviética nesse momento. Nos primeiros anos do pós-guerra, com apoio financeiro dos Estados Unidos, a parte ocidental da cidade de Berlim foi reconstruída, porque os Estados Unidos, que nunca não tinha sofrido guerra, estava em plena ascensão econômica, ele vai financiar a reconstrução de Berlim, da parte ocidental. Por sua prosperidade econômica, se tornou um lugar atrativo para os alemães da parte oriental, que vivia sob contida economia socialista. Isso gerou um fluxo migratório para o lado ocidental. Os Estados Unidos foram muito espertos. Olha aqui. Ele disse, espera aí, se eu vou ter sob a influência da parte ocidental, eu vou mostrar para a parte oriental que aqui a coisa vai funcionar de outra maneira. Então eles investiram dinheiro. Então a reconstrução foi muito mais rápida e tudo. A União Soviética ela não estava com todo esse dinheiro para investir do pós-guerra. Então, o sistema socialista, basicamente a população ela iria trabalhar, iria ter a sua sobrevivência, mas era o Estado que controlaria a economia. E aqui o sistema capitalista vai gerando emprego, porque vai gerar bastante emprego, a reconstrução, e as pessoas começaram a se atrair pela parte ocidental, começaram a buscar a parte ocidental. A União Soviética ela estava com medo que ela estava perdendo uma parte intelectual da mão de obra. Estava perdendo trabalhadores importantes na parte oriental, que estava migrando. Aí é quando a União Soviética resolve criar um muro de divisão. Um muro que vai dividir a Alemanha em 2. Agora dividido por muro. Diz, quem está aqui não vai sair mais. Olha na tela para vocês. Como é que isso se dá? Para impedir essa migração, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os 2 lados de Berlim. A cidade, a capital, gente, Berlim, vai ser dividida em 2. Quem está desse lado não podia passar para esse. E quem está desse lado não podia passar para esse. A cerca vira muro. A cerca vira muro. O muro foi reforçado com torres de vigilância, alambrado e uma zona minada. Então, vão ser construídos esses blocos. Olha aí a estrutura do muro de Berlim. Imagina. Tinha aqui o primeiro alambrado, a torre de observação, barreira com estacas no poço. Então, se a pessoa pulasse aqui, já tinha estacas. Muro de concreto é colocado aqui, ó. Então, pulasse o muro, tinha as estacas. Depois, tinha esse corredor de patrulha aqui, com animais, com cães. Uma areia fina aqui, ó, bem fina, que não dava para as pessoas correrem, se locomoverem rápido. Depois nós temos uma pista iluminada para a patrulha, onde os carros passavam. E ainda tinha um fosso aqui para dificultar a ultrapassagem.
Aí depois tinha outro muro de concreto e aqui mais vigilância. Então, era quase intransponível aí você passar de um lado para o outro, Muro de Berlim, para vocês verem essa estrutura. As pessoas até pinchavam o muro para tentar, a Alemanha Ocidental pichava parte deles para tentar dar um ar mais civilizatório a esse muro. As pessoas que simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter a perda de trabalhadores, principalmente mão de obra qualificada para o lado ocidental. Mais uma vez aqui, ó, essa estrutura aí do poço. Ó. Fossas antiveículos aí, polícia, muro exterior, as torres miradoras, torres de vigilância, os bunkers, o muro inteiro aí. Então tinha toda uma estrutura para esse muro. Foram uma fortuna gasta para esse muro, construir esse muro. Mas esse muro dividiu Berlim em duas. Famílias inteiras foram separadas. E a Europa? Vem cá comigo, aluno. Nós sabemos que a guerra ela se deu basicamente dentro da Europa. A concentração da guerra foi na Europa. A expansão da Alemanha foi na Europa. Depois a retomada foi na Europa. A Alemanha bombardeou a Inglaterra, bombardeou a França, bombardeou a Polônia, vão ter bombardeios em tudo dentro dessa região e nós vamos ter uma destruição muito grande da Europa. Economicamente, as fábricas tinham sido desfaceladas, meios de comunicação desfacelados, as pontes derrubadas. Meu Deus do céu. Precisava ser reconstruída a Europa. Como reconstruir a Europa se não se tem dinheiro? Aí é onde os Estados Unidos vai aproveitar a oportunidade do pós-guerra e vai dizer: opa, levanta a mão quem tem dinheiro, Estados Unidos. Opa, eu tenho. Eu vou reconstruir a Europa. Eu vou reconstruir o Japão. É os Estados Unidos que vai financiar agora, dentro do capitalismo que ele ganhou justamente por causa da guerra, porque ele passou a ser a potência capitalista que está dominando a economia mundial. E ele vai financiar a reconstrução da Europa. Olha na tela para vocês. Na tela para vocês aí, porque após a Segunda Guerra Mundial, as economias de diversos países da Europa estavam devastadas. Líderes dos países capitalistas do Ocidente temiam que as dificuldades econômicas enfrentadas pela sociedade europeia os conduzissem para a União Soviética e os conduzissem para o socialismo. E aí, olha aí, ó, Europa, esse navio que precisava ter um rumo. É aí que Estados Unidos, Estados Unidos da América, esquentou o dinheirinho para passar para os países europeus. Aqui essa charge, ela mostra os líderes dos países europeus com a tigela na mão em busca de recursos para a reconstrução. E em 1947, o presidente dos Estados Unidos, que já era Henry Truman, já não era mais não estava mais com Roosevelt, com Roosevelt, já era Truman, lançou o Plano Marshall. O Plano Marshall justamente é um plano de reconstrução, que destinava recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. Então, dizer, quem quiser vir para o capitalismo, venha com o Plano Marshall. Eu irei financiar vocês. Quem era que não queria ser financiado pelos Estados Unidos? A maioria dos recursos foi para o principal aliado, para o Reino Unido. 25%, quase 26% foi para o Reino Unido. Em torno de 3,3 bilhões de dólares para o Reino Unido. A França ganhou 18%, 2 bilhões 296 milhões de dólares. A Alemanha ganhou
1 bilhão e 448 milhões de dólares. Lembrando que o dólar naquele tempo era altamente valorizado. A Itália, Países Baixos, a Bélgica, a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, Grécia, Suécia, Suíça, Turquia, Irlanda, Portugal, Islândia. No total foram quase 13 bilhões de dólares para a Europa. O tanto de dinheiro que os Estados Unidos tinham como grande potência. Ou seja, agora a Europa estava na mão dos Estados Unidos. Todos os países estavam em dívida externa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, após a Segunda Guerra Mundial, se consolidava como a principal potência capitalista do mundo. Só enfrentava um inimigo, a União Soviética, que era a principal potência socialista do mundo. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman e pregava a defesa do mundo capitalista e a democratização pelos Estados Unidos contra as ameaças comunistas. Foram destinados 13 bilhões de dólares, que beneficiou a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Bélgica, e esses países aqui que eu mostrei para vocês aqui, todos esses países aqui, alguns recebendo aí 43 milhões, outros 70 milhões, mas os bilhões foram aqui, Países Baixos, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, foram os que mais receberam aqui desse plano Marshall. Doutrina Truman é o novo presidente norte-americano, é o dólar chegando na Europa, e dominando a Europa. A partir da década de 1950, a explosão da Guerra da Coreia, o Japão também e outros países do Sudeste Asiático também começaram a receber recursos do governo estadunidense nos moldes semelhantes. Lá a Coreia do Sul vai receber, o Japão, porque tem a Guerra da Coreia. Porque uma outra coisa que eu quero que vocês observem, quando chega na década de 50, esses países que estão lá na Ásia, eles vão se ver fora do sistema capitalista. Então eles vão começar a brigar para implantar o sistema socialista lá. Aí vamos ter, na sequência, nós vamos ter a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, nós vamos ter a Revolução Socialista na China, nós vamos ter vários acontecimentos aí que após a guerra nós vamos ter os desfechos dele e a estruturação desses países e vão ter apoio da União Soviética. Aí os Estados Unidos, então tá, eu vou começar a apoiar. Aí os Estados Unidos apoiam o Japão apoia, o Japão se afasta da política dele de guerra e desenvolve uma nova política, uma política de reconstrução. Tanto é que o Japão vai se reconstruir tanto enquanto país capitalista que se torna a segunda potência capitalista do mundo. Olha aí. A segunda potência daquele momento, da Guerra Fria, ultrapassa até a Inglaterra. Na tela para vocês. É criado também a Organização das Nações Unidas. O Brasil e 51 países assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945, data que se comemorava mundialmente o Dia das Nações Unidas. Olha aí, ó, o símbolo da Organização das Nações Unidas, que foi criada em 45. Símbolo dela. Aí nós temos aí uma foto de uma reunião da ONU, e dentro dessa reunião da ONU aqui é a representação dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Uma coisa que esses dias tinham uns alunos meus confundindo era sobre a ONU e a OTAN. A OTAN é a Organização Transatlântica do Atlântico Norte. Ela é mais militar, ela tem assinatura de defesa. A ONU não. A ONU ela tem, a maioria dos países hoje fazem parte da ONU, a ONU ela é da defesa de que não haja uma guerra. Ela tem toda, ela julga direitos humanos, ela é muito voltada à questão de direitos humanos, direito do cidadão, direito civil. Então ela tem uma outra filosofia de que é a OTAN, tá bom? Não confunda. Na tela para vocês.
os princípios básicos da ONU são justamente a manutenção da paz e da segurança internacional, o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, estímulo à cooperação entre países em busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e promoção e respeito dos direitos humanos. Então a ONU ela não fala em guerra, ela é muito pelo contrário, ela é contra a guerra. Ela tenta fazer uma política da guerra. E é neste momento que nós temos a Declaração dos Direitos Humanos. O que são direitos humanos? O que são direitos humanos? Vocês já pararam para pensar o que são direitos humanos? Eu começo com uma pergunta para vocês. Você é humano? Hã? Você é humano, né? Então os direitos relacionados a você são direitos humanos. Ser contra direitos humanos significa ser contra direitos a mim, que são inerentes a mim. E que direitos é esse? Volta aí na tela aí. Eu estou falando de direitos, coloca na tela. Eu estou falando de direito da saúde. Eu estou falando sobre direito da paz. Coloca na tela. Eu estou falando direito à crença, você ter direito a ter sua crença, sua saúde, sua paz. Direito ao progresso, direito à nacionalidade, você tem direito a uma nacionalidade, que tem muitas pessoas sem pátria. Você ter direito à educação faz parte do direito humano. Você ser igual perante a lei faz parte do direito humano. Você ter direito ao seu pensamento faz parte do direito humano. Você ter direito à autodeterminação faz parte do direito humano. Liberdade, expressão, trabalho e vida. Tudo isso faz parte dos direitos humanos. Então, ele é um conjunto de direitos inerente à pessoa humana. Se você é humano, você tem direitos humanos. Os direitos humanos consistem em direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo, e que devem ser universais, se estender à pessoa de todos os povos e nações, independente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade, posicionamento político. Todos têm direitos humanos. Todos têm esse direito. A primeira declaração dos direitos humanos na história foi atribuída ao Cilindro de Ciro. Vamos para a história. Lá no Cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo princípios de Ciro. Isso eu estou falando antes de Cristo. Lá na Pérsia, na antiga Pérsia, bem antes de Cristo, já se discutia direitos humanos. No Cilindro de Ciro. Nós estamos falando de 539 antes de Cristo. Ele libertou todos os escravos da cidade, declarou que as pessoas poderiam escolher suas próprias religiões e estabeleceu igualdade racial. É Ciro, é no Cilindro de Ciro que nós vamos ver a primeira representação dos direitos humanos. Nós estamos falando isso em 539 a.C. Depois, os direitos humanos aparecem na Revolução Francesa. Direito do homem e do cidadão. Depois nós vamos ter o lançamento da direito da mulher e do cidadão, por um movimento feminista da Revolução Francesa. A Revolução Francesa resultou na elaboração de um documento chamado Declaração de Direito do Homem e do Cidadão. Nele foi garantido que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, propriedade, segurança, resistência e a opressão. Então, resistência à opressão. Vamos colocar daqui junto. É isso. São os seres humanos que fazem
a balança da justiça. A balança da justiça não existe sem o ser humano. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento em defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É na ONU que nós temos aqui. Então, é a partir da ONU. Por que surgem os direitos humanos? Vocês viram aqui na nossa aula as atrocidades de guerra que tinham sido cometidas. Vocês viram o holocausto que foi levado à humanidade. Vocês viram que Hitler implanta o Terceiro Reich, e o Terceiro Reich ele não tinha nenhuma empatia com o ser humano. Judeus eram utilizados num campo de concentração de forma brutal como experiência, como se fossem ratos de laboratório. Pessoas eram tratadas, faziam experiência, tiravam o crânio das pessoas para saber quanto tempo ela ficava viva. Injetavam tinta no olho das crianças para saber se mudava de cor. Abriam mulheres grávidas, sem anestesia, vivas, para saber se suas crianças nasceriam vivas. Daí veio o parto cesariana. Então, são experiências de pele. As pessoas eram colocadas na luz ultravioleta para saber qual é a reação que tinha na pele, a palidez, a pigmentação da pele. As pessoas elas passaram a ser estudadas. O quanto essas pessoas sofreram? Só por serem judias, só por serem ciganos, só por serem homossexuais, só por serem deficientes físicos, deficientes mentais, eles sofreram essas atrocidades do Holocausto. Então a ONU ela se preocupou com isso. Ela se preocupou de assinar algo que proibisse, que seja na paz ou na guerra, de ser utilizado contra o ser humano. Por isso que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para tentar proteger. Não é porque você tem um inimigo, não é porque você tem um adversário que você precisaria levar essas pessoas a serem torturadas, a serem mortas, a sofrerem dor, a serem queimadas vivas, a serem colocados em câmeras de gás, a serem expurgadas dessa sociedade. É por isso que em 1945, em 1948, a ONU, guerra termina em 45, em 48, a Assembleia das Nações Unidas cria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal essa que ela já vem antiga, ela já é bem antiga, ela vem do cilindro de Ciro, depois nós temos na própria Revolução Burguesa, inglesa, a questão dos direitos humanos sendo tratada. Depois nós temos na Revolução Francesa a questão dos direitos humanos sendo tratado. E agora chegou a vez da ONU tratar sobre os direitos humanos. É por isso que nós, que somos humanos, nós sempre temos que defender os direitos humanos, que é o direito inerente à pessoa humana. Na tela para vocês. Essa declaração que nós colocamos aqui, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada aí para... falei para vocês de onde ela vem, que ela é criada. Essa declaração, ela serviu como base para outros documentos que trataram sobre direitos humanos e também como referência para a definição de normas constitucionais de alguns países, como serviu para a elaboração de alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. O Brasil já teve uma Constituição Imperial,
a nossa primeira Constituição Republicana em 1891. Depois nós vamos ter a nossa segunda Constituição Republicana em 1934. Depois nós vamos ter a Constituição de 1937, que ela foi outorgada, colocada a goela abaixo pelo Getúlio Vargas. Depois nós vamos ter uma nova Constituição em 1946, na redemocratização do Brasil, que vão ser assunto da próxima aula. Nós vamos ter uma nova Constituição em 1967, em plena ditadura militar, até que chega a Constituição Cidadã, que é a nossa sétima Constituição. A nossa sétima Constituição e sexta Constituição Republicana é a Constituição Cidadã, como ela recebeu esse nome, a Constituição de 1988. E em seus artigos ela diz, ela é bem clara em dizer, todos são iguais perante a lei. Você tem direito a ir e vir. Ela traz alguns direitos do ser humano. O direito à liberdade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à nacionalidade, o direito à livre escolha, à livre expressão. Tudo isso é trazido dentro da Constituição brasileira. O direito à previdência, o direito ao trabalho, os direitos trabalhistas, que além da Constituição ainda existe a CLT, a Consolidação Nacional das Leis Trabalhistas. Tudo isso são direitos humanos. Direito do trabalhador, direito do ser humano, se não fosse a Constituição nos dando esse direito. A Constituição Cidadã, ela traz sobre a questão indígena, sobre a questão quilombola, sobre a questão da terra. Então, a Constituição, ela nos ensina que todos são iguais perante a lei. E, meus queridos alunos, aqui chegamos ao final de mais uma aula. Mas, daqui a pouquinho, eu vou voltar com vocês para a gente fazer a revisão dessa aula e nós podermos fazer a correção da atividade. Essas aulas, elas trabalharam sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre esse mundo pós-guerra. Então, fiquem ligados, porque nós estaremos numa próxima aula. Até lá!